Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio, A Hora da Ação, transmitido com exclusividade para a sua web rádio CBR e também para o canal do YouTube, A Hora da Ação. Meu nome é Leonardo Lopes, nós vamos juntos até o final desse programa super especial que você com certeza vai gostar demais. Então, vamos juntos e bora lá! A partir de agora, entra no ar o episódio A Hora da Ação. Com muito entusiasmo, energia positiva e gratidão a você, eu estou aqui para trazer um conteúdo incrível de verdade. O tema é como prosperar e ter resultado, sucesso em qualquer negócio. E para que esse assunto não seja vulgar ou simplesmente achismo, eu trago aqui conceitos de um livro super famoso, inclusive o seu autor é Robert Kiyosaki, referência para o mundo dos negócios, com diversos best-sellers já desenvolvidos. E o tema do livro, tem a ver totalmente com o tema do episódio de hoje, porque o nome, você deve estar curioso, é Empreendedor Rico, e você pode até buscar na internet, encontrar o PDF, mas aqui nós vamos estar trazendo de uma maneira bem didática, bem dinâmica também, para que a gente entenda mais profundamente como é que funciona o mundo dos negócios e que também pode ser aplicado na nossa vida pessoal, porque diversos ensinamentos que a gente tem e que a gente pega na vida é aplicado em várias situações, não somente para um objetivo. Mas claro, o foco aqui desse livro, o foco também do episódio é para quem tem a mentalidade empreendedora. E mentalidade empreendedora não necessariamente significa que você já tem um negócio, mas significa sim que você tem esse desejo de possuir algum tipo de negócio, seja físico, seja online, seja qualquer tipo de negócio. Mas empreender é uma arte, para mim, é como se fosse uma arte de criar coisas, de criar projetos onde você vai ter cada vez mais controle sobre a sua situação de vida e conquistar objetivos grandes. Sim, através do empreendedorismo é possível qualquer pessoa alcançar seus objetivos mais cedo ou mais tarde, dependendo de como for a sua habilidade, a sua experiência, a sua busca também, dedicação. Pode ser que você leve mais tempo, mas é o caminho mais certo para você chegar aonde você deseja, independente de qual seja o seu resultado. Se a sua meta for pequena ou se a sua meta for grande, só vai depender aí do que você deseja e das suas atividades, mas é possível sim chegar em qualquer lugar. Quais são as ideias principais desse livro, que também são as ideias principais do episódio de hoje? Para empreender é importantíssimo, essa é a primeira ideia central aqui. Para empreender é importante abandonar qualquer tipo de medo de coisas fracassarem, de estabilidade. Querer estar estável na vida, isso é uma ideia totalmente aversa para aquele que empreende, porque a arte de empreender é a arte de criar, de inovar, de fazer coisas novas, e coisas novas não são estáveis, coisas novas precisam passar por processos de maturação, ou seja, de validar até dar certo, e na maioria das vezes não dá certo de primeira. E é por isso que quem deseja empreender não pode ter a vontade de estabilidade, porque essa estabilidade não existe e nunca vai existir no mundo dos negócios. E na verdade, as pessoas que acreditam que estabilidade existe, eu já falei aqui que não existe, cada vez mais a gente vê que o mundo muda, atualiza as coisas muito rápido, então nada é certo nessa vida. A única coisa que é certa é a morte, um dia todos nós vamos morrer, então isso é uma coisa certa, o resto não é certo. Mas as pessoas que têm essa mentalidade mais por ser estável na vida, salário, ganhar aposentadoria, coisas nesse sentido, que apesar de ser uma miséria, mas tem gente que acredita nisso, tem gente que acredita que dá, para viver dessa forma, ou que não tem outra saída, por medo que é implantado pela própria mídia, pelas outras coisas que acontecem no mundo. Quem fracassa muitas vezes acaba propagando esse medo para outras pessoas, e não significa porque você conhece alguém que fracassou que você também irá fracassar. Isso não tem nenhuma conexão, até porque a gente tem que olhar o outro lado. Existem diversas pessoas que prosperam, que têm resultado, e se você tem que olhar alguém para se espelhar, é olhar essas pessoas que têm sim resultado, não olhar as pessoas que não têm, as pessoas que têm medo, porque o medo faz parte do ser humano, o medo faz parte de qualquer um, Nós temos medos, cada um com medos diferentes, cada um com habilidades melhores em determinada área, mas uma coisa é fato, todos nós temos medo, e para empreender temos que saber quais são esses medos, quais são os pontos negativos que temos e buscar, separar esses pontos negativos de nós, jogá-los fora, separar e mandar para longe. Literalmente é isso. Então, as ideias principais aqui do livro, logo no começo, é exatamente isso. Para empreender, você precisa abandonar a estabilidade e ter essa audácia de seguir adiante.
Geralmente quem está como empregado ou quem não tem essa mentalidade empreendedora, lembrando que empreender não é só com negócio próprio, você pode empreender de diversas maneiras, até dentro de um emprego você consegue sim empreender, criando coisas inovadoras, subir de nível, né? Crescer, ser disputado por empresas também é possível, mas obviamente que você não vai ter tanta flexibilidade, tanta liberdade também, né? Para estar conseguindo fazer o seu destino e comandar a própria vida, né? A arte de empreender é uma arte que possibilita qualquer pessoa comandar o rumo da vida, como se você pegasse o leme, né, o controle ali do carro ou do navio e começasse a traçar a sua própria rota. Obviamente vai passar por também tempestades, obviamente que vai ter problemas no meio do caminho, mas é você no comando e não tendo outras pessoas no comando, porque por mais que você tenha uma atitude empreendedora, não sendo o empreendedor de fato na sua própria empresa, você vai estar dependente de outros. Agora, quando você tem o seu próprio negócio, você pode sofrer problemas, mas o comandante é você não depende de outras decisões, digamos, né? Mas sim, é possível você empreender mesmo não tendo controle de todas as situações, mesmo você dependendo de outra pessoa, também é possível. Mas aqui nós estamos falando de empreender com você no controle, né? E isso, na minha opinião, né, é a melhor forma. Então, como é que funciona, né, os principais pilares e aspectos que são essenciais para qualquer negócio. Primeiro, você precisa ter um determinado produto de transformação, produto que gere valor para as pessoas, porque nenhum negócio existe sem produto ou sem serviço. Então isso é um aspecto muito importante. Preste atenção e pode até inclusive anotar, porque sem produto nenhum negócio sobrevive. Também é importante se ligar para os aspectos legais, afinal estamos num país onde tem leis, né? Em todo país eu acredito que tenha, cada país com leis diferentes, mas existem os aspectos legais e isso é super importante porque assim não é raro acontecer negócios que quebram por dívidas, por não pagar os impostos, por não estar corretamente de acordo com as leis, por fazer coisas que, né, não poderia na categoria do CNPJ, né? Então aspectos legais é importante estar atento, né? Inclusive para empreender o correto é você ter um CNPJ e não um CPF, né? Princípio um pouco básico, mas sim é importante. Sistemas, você precisa ter sistemas validados, né? E se você não tem sistema validado, validar um sistema. O que é um sistema? Conjuntos de processos que vão criar aquele produto ou aquele serviço no mercado, né? E pode começar você mesmo. O autônomo tem como se fosse o seu próprio negócio, né? Só que às vezes fica refém do seu próprio trabalho. Mas a partir do momento, né, que a pessoa autônoma, a pessoa que presta serviços, consegue terceirizar algumas coisas para outras pessoas, aí está começando o princípio de um negócio, né? Então aquele que está só no autônomo, está só ali fazendo serviço a terceiros, ele está dependendo da sua própria força de trabalho. Agora, quando ele sai daquele quadrante, né, que a gente chama, e vai para o quadrante de pagar outras pessoas, ele mesmo comandar outras pessoas para fazer determinadas atividades, então ele começa a abrir um princípio de empresa, né? Então não tem nenhum problema começar fazendo coisas você só, sem ninguém, sem terceirizar nada, e aos pouquinhos isso vai expandindo. E hoje na internet existem várias maneiras, e é como eu empreendo no mercado da internet com muito menos custos, com muito menos dificuldades, mas tem sim, claro, tudo tem suas dificuldades, mas a gente tem que enxergar aonde tem mais oportunidades, né? E existem mercados que antigamente eram super maravilhosos e que hoje não dá mais para ter o resultado que tinha antigamente. Antigamente até um pipoqueiro ganhava um dinheiro bem considerável. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia as coisas mudaram, né? Hoje em dia outras situações são promissoras, enquanto as anteriores não são mais promissoras. Faz parte, não significa que era melhor antigamente, agora é pior. Na verdade, sempre o mundo vai evoluindo, então sempre é melhor, só que é melhor em outros contextos, e a pessoa tem que enxergar aonde está melhor agora, em pleno século XXI e no ano também de 2021, que é o ano que eu estou gravando esse episódio. Então enxergar essas oportunidades, criar um sistema onde você vai ter produtos ou serviços que geram valor às pessoas. Isso aí é assim fundamental. Também é muito importante o que? Nesses pilares, nesses 5 aspectos, que é o produto, o aspecto legal, sistemas, comunicação. Também você precisa ter boa comunicação, porque se você não se comunica, né, não tem como fazer a sua mensagem chegar nas pessoas certas. Então a comunicação vai envolver também o marketing, vai envolver entender as situações que vão afetar direta ou indiretamente o negócio, né? Porque existem várias questões que podem influenciar. Então a parte de saber comunicar da forma correta é comunicar também com a equipe, é comunicar com o sócio, caso deseje, é comunicar, né, com o mundo, comunicar com o seu cliente. Então a área de comunicação é algo que tem que ser treinado, né? E não é apenas estudar, mas é treinar, é praticar, porque tem coisas na vida que a gente não consegue muito se preparar, a gente tem que ir e fazer, e fazendo a gente evolui, a gente cresce e faz as coisas crescerem também, né? E conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai evoluindo, as coisas que nós fazemos também vão crescendo, também vão evoluindo, né?
Então, o aspecto da comunicação é sim muito crucial. Agora, outro aspecto, que é o quinto aqui, é o fluxo de caixa. Obviamente que para montar um negócio você precisa investir o mínimo possível, mas sim, precisa investir de alguma forma, seja financeiro ou seja com o seu próprio tempo, né? Porque às vezes as pessoas se confundem e acham que negócio envolve muito investimento financeiro. E de certa forma, sim, pode envolver, e de certa forma também pode não envolver. Mas uma coisa é certa, envolve investimento de tempo, de dedicação. E obviamente tempo é dinheiro, então envolve sim investimento de dinheiro, porque o nosso tempo, independente de quanto você ganha atualmente, né, que a gente pode dividir, e é assim que a gente calcula, né, quanto você vale por hora, baseado naquilo que você ganha, então quanto que você vale por hora. Isso é importante até para você, né, saber se você está evoluindo, né, dividindo os lucros mensais pela sua hora, porque aí você consegue chegar nesse valor mais preciso. Bem, mas digamos que o valor hora seu é muito baixo, não tem problema, de qualquer maneira é dinheiro, então você tem que investir tempo e, dependendo do que você vai fazer, investir também dinheiro em conhecimento, em materiais, enfim, em situações que vão permitir que aquele negócio cresça, que evolua, né? E você não precisa criar algo do zero, não precisa ser uma indústria, não precisa inventar, né? Não precisa ser um inventor, não, nada disso. Pode começar com coisas que já existem, né? Todo negócio envolve produtos e produtos que não são criados do nada, produtos que na maioria das vezes já existem e simplesmente são ordenados, né, de uma certa maneira diferente. Serviços também, existem várias maneiras de prestação de serviços, montar um negócio com serviços e crescer. Não são serviços que ninguém mais tem, serviços que outras pessoas também têm, mas que há espaço para todo mundo, assim como tem várias pessoas em várias profissões e há espaço para quem quer, né, e deseja crescer naquela área. Então, da mesma forma funciona no mundo dos negócios. Você não precisa criar alguma coisa que absolutamente ninguém tem, até porque é muito raro, muito difícil acontecer isso, e quando acontece é também mais raro ainda que dê certo, né? Porque se você criar algo que nunca ninguém inventou, esse algo pode ser fenomenal, pode, mas tem grandes chances de ser algo que não vai dar certo, né? Porque se não tem nada de referência que funciona, você inventou da cabeça, tanto pode explodir e você ter um resultado fantástico, como você também pode colocar e não dar resultado nenhum. Então é muito mais seguro, digamos, se basear em algo que já existe, em algo que já funciona e que você vai simplesmente implantar algumas pequenas melhorias, inovações, porque o segredo é inovar, né? Hoje em dia é muito falado sobre isso e de fato é inovar, é mudar aquilo que já existe e acrescentar novas coisas, combinar elementos, porque existe uma premissa que a gente diz, né, que nada se cria do zero, tudo se copia. Não é bem tudo se copia, né? Isso é um ditado popular, nem bem tudo se copia, mas sim tudo tem uma base, tudo tem uma referência, até na indústria existem as matérias-primas, as coisas não são criadas com mágica, né? Ou com coisas assim do zero, ninguém cria, né? Tudo é feito com base em outras coisas que já existem, né? Até os inventores, que tem nome de inventor, na maioria das vezes eles não inventaram totalmente, eles pegaram um conhecimento que outros já tinham tentado até certo ponto e não finalizou, ou não deixou o seu nome na história, e vem ali alguém mais esperto e entende como é que aquilo funciona, né? Combina alguns pequenos fatores, não tem nem mesmo o trabalho do outro, mas ele consegue finalizar e botar o seu nome na história de inventor. Ok, mas não necessariamente precisa ser inventor de nada, não necessariamente precisa ser inventor de nada. Agora, também é muito importante que quando a gente vai ter essa mentalidade de empreendedor deixar de lado algumas mentalidades que estão associadas a pessoas que desejam estabilidade, né? Mentalidade de empregado, mentalidade de depender de outras pessoas, mandar, né? Só fazer as atividades por obrigação. Então, quando você empreende, você tem que tomar o leme do próprio navio. Isso significa que não vai ter ninguém te orientando o que você deve e o que você não deve fazer. E se tiver alguém, provavelmente essa pessoa vai estar te atrapalhando, porque quando você cria algo, você tem que criar aquele negócio e seguir você comandando, pedindo conselho, sim, de quem já tem resultado naquela área, nunca conselho de quem não tem resultado, né? Esse é um dos erros mais graves que existem. Então, quando se começa, né, um negócio, um serviço, e se pede conselho a outras pessoas que não são daquela área, simplesmente esses conselhos, a grande chance é que eles não sirvam, na verdade vão atrapalhar, porque não são de pessoas que conhecem o segmento. Então, se não conhece o segmento, não tem como dar dicas, né? Vão dar palpites, e palpites não adianta em nada, palpite não te leva a lugar nenhum. É como atalho não leva a lugar nenhum, palpite também não leva a lugar nenhum, dicas não levam a lugar nenhum. O que leva a o lugar certo é realmente você saber qual é a trajetória que outra pessoa já percorreu e que chegou lá onde você quer chegar. Muito mais simples. Hoje existem tantas pessoas com sucesso, tantos livros, tantas informações na internet. Na internet mesmo tem informações de tudo, praticamente a trajetória dos maiores homens do mundo, né, de qualquer tipo de negócio, e basta você identificar essa trajetória, dar uma de investigador, né, porque a gente consegue identificar as pegadas de outras pessoas, identificar a trajetória.
Tudo bem que a trajetória não é simplesmente para você ir lá e copiar, até porque, dependendo de onde essa trajetória começou, a situação, o contexto atual já se alterou, né? Já mudou. Então, você não vai replicar exatamente o que outra pessoa fez, mas pegar como base a trajetória e atualizar para o momento atual, né? Então, você pegar aí um livro que foi feito lá no século passado, tem com certeza muitos fundamentos que valem para os dias de hoje, mas que você precisa adaptar algumas certas coisas, estratégias que hoje em dia não funcionam tão bem, como é o tal do marketing mesmo, né? O marketing antigamente era um marketing diferente do que é o marketing nos dias de hoje. E não que você não possa aprender com as coisas do passado, mas tem que adaptar para o que funciona atualmente, senão não dá certo, né? Muita gente fica preso ao que funcionava e que não funciona mais, né? Esquece que o mundo muda, o mundo se transforma, o mundo ele não está parado, o mundo está em constante evolução. Se a gente não evolui, o que acontece? A gente fica para trás, beleza? Então, quais são agora umas lições práticas que o livro nos traz e que eu estou aqui compartilhando meu ponto de vista também com você, né? Meu entendimento, o que eu quero de maneira simples traduzir aqui e entender isso de uma maneira muito clara. Então, você precisa elaborar, sim, um plano de negócio, um planejamento para que tudo funcione da melhor maneira possível. E, novamente, eu digo que não tem como ter controle de tudo, porque não tem como, é impossível. Ainda mais empreendendo, porque empreender é uma arte, é criar coisas baseado em outras, mas é criar de qualquer forma. Então, quando você cria, não deixa de ser uma espécie de experimentar. E experimentar significa que você está testando e é possível de falhas. Naturalmente as falhas fazem parte do processo, mas hoje, né, devido à parte acadêmica e ao contexto, né, do país, da educação, é muito criticado as falhas, mas nós não devemos criticar as falhas, pois as falhas são o conhecimento melhor que você aprende. Muitas vezes você hoje sabe de coisas que marcaram por conta de alguma falha, mas das atividades que você acertou, você nem se lembra, né? Então, as falhas, os erros, os fracassos fazem você evoluir muito mais do que os acertos. E hoje em dia, a geração atual não quer fracassar, não quer falhar, não quer tentar, né? Quer fazer e dar certo logo de início. E não é assim, as coisas não dão certo logo de princípio. Nenhum inventor criou coisas e acertou logo de primeira. E mesmo que empreender não significa criar, como eu disse, mas de qualquer forma você está combinando elementos, está fazendo como se fosse uma receita, e toda cozinheira sabe que não foi a primeira receita que ela conseguiu acertar, né? Muito difícil uma dona de casa, um cozinheiro, chefe dos mais renomados ter acertado no primeiro prato. Praticamente impossível. Não conheço que tenha alguém que acertou assim no primeiro prato logo que fez. Então, é a mesma coisa que a gente tem que levar para a vida de negócios. Não queira acertar no primeiro prato. Não queira fazer um banquete, fazer um manjar, né, quando você não sabe nem fazer um feijão com arroz, né? Então não tem como. A gente precisa caminhar passo a passo. Sim, ter visão de longo prazo, isso é importante, mas não esquecer que o longo prazo existe porque você vai dar o primeiro passo. Você vai daqui para São Paulo ou para qualquer outro estado do Brasil ou até outro país, você tem que andar muito, claro, sim, né? Tem que pegar óbvio, um veículo, um avião, um carro, um veículo que vai te levar até lá, mas você só vai pegar esse veículo se você der o passo da sua casa até ele, né? Ou vários passos, na verdade, até chegar nesse veículo. Então, é assim que funciona. Por mais que existem veículos, até você pegar esse veículo, até você entrar no veículo, existem passos que você precisa percorrer. Isso é normal, você precisa percorrer certos passos para que você chegue aonde você quer chegar. E existem veículos, que são veículos no mundo dos negócios. Veículos podem ser network, conexões, né? Aprendizado, tudo que você passa durante a trajetória, que vai fazendo você ser cada vez mais experiente naquele caminho e conseguir chegar rápido, né? Não é uma coisa que você tivesse comprado um jatinho, você vai chegar muito mais rápido em qualquer destino com um jato do que você chegaria com um carro, ou muito menos a pé, né? Então, quando a gente começa algo novo, na verdade, costuma a gente começar andando, né? Ou até engatinhando. Normal, não tem problema nenhum. Até que depois você vai conseguir andar, vai conseguir pegar um veículo, vai conseguir pegar um jatinho e vai evoluir. É assim que funciona o processo desde que nós nascemos no mundo. Só que as pessoas esquecem. Hoje a geração quer tudo em 60 segundos, né? Igual TikTok, igual redes sociais, tudo muito rápido. E as coisas não são assim muito rápido. Não existe resultado em 60 segundos. Não existe você aprender algo em um dia, em 24 horas ou em um mês, muitas vezes nem em um ano, né? Então é preciso ter paciência, assim como uma árvore. Uma árvore cresce e leva tempo para ela gerar os frutos. E o negócio que você está plantando leva também alguns tempos para gerar os frutos, né? Então, assim,
conhecer a si mesmo, conhecer o seu negócio e também conhecer as pessoas que são seus clientes, colaboradores, se você trabalhar com funcionários, sócios, isso faz total diferença nos resultados, né? Conhecer muito. Para conhecer isso, é preciso dar os primeiros passos. Então, os primeiros passos digamos, o mais importante, porque a partir que você dá eles, o resto fica muito mais simples. Agora, outra lição também muito importante que o livro nos ensina, né, é lidar com as emoções, porque nós somos seres humanos e temos emoções, né? Isso é fato, emoções, né? E todo mundo tem, mas você precisa cuidar delas e controlar, senão elas vão te controlar. E assim, ser humano é ser humano, não pode ser empreendedor se você não é. Temos emoções, só que para você ter um resultado fora da média, né, resultado extraordinário e ser o piloto da própria vida, tem que eliminar algumas emoções. Primeira delas, o medo. O medo você tem que eliminar. Porque se você vai conduzir um avião em alta altitude, né? O que vai acontecer? Você tem que não ter medo de altura, senão você não vai conseguir essa proeza, né? Então, tem certos medos que nós temos que perder, porque senão eles assim vão ser o maior obstáculo acima de qualquer outra coisa. Vai ser o que está dentro de nós, né? Então, às vezes a gente se preocupa com obstáculos que sejam tributações do governo, que sejam pessoas, né? Clientes, enfim, obstáculos de conseguir tal coisa, matéria-prima, investimento, e os obstáculos maiores estão dentro de nós, que é o próprio medo, né? É também a frustração por errar. Então, é entender que faz parte, erros fazem parte, como eu acabei de falar aqui, e isso é realmente louvável, porque ninguém erra se não tiver iniciado, né? E a pessoa que nunca errou em nada é porque ela não faz também nada. Exatamente isso, né? Igual diz um ditado assim, né? Quem não quebra prato é quem não lava a louça. E é verdade, quem não quebra prato é porque não lava a louça. Quem não fracassa é porque não inicia nada. É porque não se arrisca em nada. É porque é medroso. É porque literalmente, né, vulgarmente, vulgar falando, né, cagão, é exatamente isso. Quem não frustra em nada, não se frustra, não erra, é porque nunca iniciou nada. Então a frustração, o medo, isso tudo faz parte, mas tem que saber lidar com isso, né? A raiva também, que faz parte, às vezes surge momentos de raiva, momentos de briga, é uma emoção que independente se você empreende ou não, a gente tem, só que o empreendedor precisa saber controlar isso da melhor maneira possível, porque uma atitude impensada com raiva ou com uma emoção que naquele momento não deveria ser feita, aquela atitude pode arruinar todo um negócio. Então, quando se trata de empreender, você tem que se controlar, né? Acima de tudo, para você poder controlar as coisas, precisa se controlar primeiro, senão você não vai controlar nada e as coisas e as situações vão te controlar e levar tudo por água abaixo, né? Então, as emoções talvez é o mais importante, porque é o que faz você seguir adiante e é o que pode fazer você também cair e desmoronar tudo que você já construiu, talvez por anos, né? Então, a reputação, a autoridade de uma empresa pode cair por uma fala, né? Por um posicionamento errado, por uma briga, por uma repercussão negativa, até mesmo na mídia. Então, não é incomum acontecer isso, né? Empresas que ficam mal faladas e depois perdem vendas, perdem clientes por conta de alguma coisa, até um anúncio feito errado, posicionamento errado, uma postura política, coisas que não agradam os clientes, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com as emoções, porque você está lidando com pessoas e as pessoas podem enxergar de uma maneira que vai te prejudicar depois, né? Então, lidar com as emoções é importante. A alegria também tem que ser motivada, você tem que sentir essa energia, mas também se controlar, porque às vezes quando a gente tem alegria demais, pode tomar ações precipitadas, né? Então, todas as emoções elas têm que ser controladas, temos que saber lidar bem com elas para ter resultado. Agora, uma etapa também muito importante, uma lição que o livro nos traz é o posicionamento diferenciado do empreendedor frente ao erro, porque errar, todo mundo vai errar, empreendendo ou não, mas o empreendedor ele tem que tirar sempre algo positivo do erro. Se você não tira algo positivo do erro, não tem como você avançar, não tem como. As pessoas comuns às vezes tiram proveito dos erros e outras não, mas o empreendedor ele tem que sempre tirar proveito dos erros, porque isso é feedback. Inclusive pedir feedback dos clientes. Feedback é você saber o que causou aquilo ali, né? O que aquilo repercutiu, um problema, né? Um problema em si. O que causou esse problema, essa falha, quem é que foi o responsável. Então é aprender com o erro. O erro não pode ser ignorado, o erro tem que ser um estudo, né? Tem que estudar o motivo que levou aquele erro a acontecer
para evoluir e não ficar frustrado, não ficar com raiva, nada disso, mas evoluir. Então, essa visão tem que ser diferente. As pessoas comuns também deveriam aplicar isso, por isso que esse conhecimento é aplicável para qualquer um, até na vida pessoal. Quando você comete algum tipo de erro, você precisa aprender com ele, mas muita gente não faz isso. Nos negócios é imprescindível aprender com os erros, senão você vai estar errando várias vezes e perdendo muito mais dinheiro, perdendo clientes, perdendo o negócio em si, né? Então o erro tem que ser um motivo para aprender e evoluir. Agora, o empreendedor e o tempo, né? O empreendedor e o tempo. O que significa isso? Significa que tempo é dinheiro, né? Tempo é literalmente o ativo mais importante que você tem na sua empresa, porque você não pode comprar tempo. Não pode comprar de si mesmo, você pode comprar sim, mas de outras pessoas. Então é entender que você está se dedicando o tempo que você possui, né, para fazer as coisas que realmente valem a pena. Não desperdice esse tempo. O tempo é o, digamos, o maior inimigo, porque os concorrentes evoluem, o mundo evolui, e se você não fazer a tempo, pode ficar para trás. Então o tempo é o seu melhor amigo se você estiver saindo na frente da concorrência, e se você não estiver saindo na frente da concorrência, o tempo é o seu pior inimigo também, né? Entender o futuro, entender o presente, entender o passado. Entender tudo isso, entender como funciona o marketing no futuro, presente e passado, né? Todas as outras áreas que envolvem direto ou indiretamente o seu negócio, e constantemente o presente, o futuro e o passado vão alterando, né? Porque o presente hoje e amanhã já é passado. Então você tem que ter uma visão bem clara do que é presente, passado e futuro, para não ficar para trás, né? Tem que ficar sempre para frente, tem que estar no presente em caminho do futuro, né? E não ficar parado no tempo. Então isso aí é também, digamos, crucial para você conseguir ter resultados. Dedicar ali tempo, entendendo como é que funciona o presente, o que foi de erro no passado, tirar proveitos dos erros, né, ou nem erros, mas de como poderia ter sido melhor no passado. Então, identificar coisas do passado, mas não ficar preso ao passado, apenas identificar coisas do passado para melhorar o presente e, consequentemente, melhorar também o futuro. Agora, outro passo, outra lição também muito importante é ser líder, não ser um patrão. Ser líder é aquele que inspira outras pessoas, inspira também os clientes, porque quando eu tenho um líder numa empresa, um cara que representa aquela empresa, um negócio que seja, às vezes nenhuma empresa, né? Mas você conhece alguém que é referência em uma determinada área, um prestador de serviço, um médico, em qualquer área, sempre tem as pessoas que se destacam mais pelo perfil de líder, pelo perfil de gostar do que faz, de inspirar outras pessoas, até desde o tempo de escola, com certeza você já viu certos professores que inspiravam você ter mais gosto sobre aquela área, porque ele era um perfil de líder e que fazia as pessoas gostarem do conteúdo que ele traz, né, que ele trazia nas aulas. E a mesma coisa na nossa vida pessoal, nos negócios também, você precisa ter o espírito de liderar, de fazer as pessoas olharem e ver que você está trazendo ali a solução que elas precisam, e ser uma fonte de inspiração. Muitos atores, artistas, assim, cantores também, celebridades, são fontes de inspiração para as pessoas, porque eles inspiram, são um tipo de liderança, né? As pessoas se inspiram ali. E nas empresas também tem que ser assim, tem que, né, ter inspirador, inspirar boas coisas para as pessoas. Agora, quem não inspira, né, sensações boas, quem é patrão chato, quem é assim, tende a não ter resultado. Cada vez mais nos dias de hoje não tem espaço para pessoas que têm comportamento sem ser de líder, né? É preciso ser líder até mesmo quando não se tem nenhuma empresa, até mesmo, né, no dia a dia. É importante liderar, porque é aquele que lidera, né, pelo seu resultado, aquele que lidera pelo que fala, pelo que faz também, né? Porque liderar é fazer o que fala, é inspirar segurança e fazer com que outros também vão seguir aquilo que você está dizendo. Numa empresa é super importante, mas na nossa vida pessoal também. Se você quer, digamos, conduzir as pessoas a conversar com você, a ter um bom relacionamento, a fazer parcerias, né? Enfim, a enxergarem você como, né, uma boa pessoa, né, naquilo que faz, você precisa ser líder até para conseguir um emprego, digamos. Você precisa, né, de certa forma, saber se comunicar da maneira correta, né, inspirar confiança, né. O líder é aquele que inspira confiança, é aquele que faz as coisas, não apenas fala, mas faz, né. Então isso aí é muito importante para melhorar os resultados financeiros, é responsável por fazer a empresa funcionar corretamente, com os funcionários em harmonia, se é caso de funcionário, né, apenas um exemplo, né? Mas a liderança tem que estar presente em tudo, o líder tem que estar presente, né? Crescer e fazer com que outras pessoas também
cresçam junto, não é crescer sozinho, né? Hoje, para a gente ir longe, a gente precisa sim ter pessoas ao nosso redor. Por isso que eu falei em outro episódio também sobre network. Network é isso, é ter uma rede de pessoas, né? Contatos, rede que eu falo é contato, ciclo de amizades, de parcerias, de sócio, o que seja. Mas ter pessoas ao redor que têm grandes objetivos. E essas pessoas vão ser inspiradas por você, você vai levar elas também para o resultado e elas também vão te inspirar. Então, ser líder é ser fonte de inspiração, e você também pode ter uma pessoa que é líder para você, né? Líder não significa ser patrão, bem diferente, né? Então, acredito que hoje você deve ter gostado muito desses conceitos que eu trouxe aqui, bem práticos, bem simples, bem dinâmicos, e que na verdade a gente pode aplicar até mesmo fora do mundo dos negócios, e deve ser aplicado, né? Porque se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, devemos, né, vencer todos esses desafios, né? Vencer os medos, saber ter planejamento, né? Saber inspirar as pessoas, né? Tá tudo corretamente o melhor possível, né? E também aprender com os erros, né? Lidar bem com as nossas emoções. Então, estou fazendo aqui um breve compacto que a gente falou hoje, porque esse conceito é importante para tudo. Obviamente, se você quiser ir mais a fundo, entender o conceito aprofundado, pode e deve, né? Ler o livro de Robert Kiyosaki e outros que têm muito conhecimento. Apenas aqui a minha visão, um breve resumo, né? Mas que com certeza já deve ter te ajudado bastante. E é isso aí. Eu fico por aqui. Te espero, te aguardo em nosso próximo episódio do Hora da Ação. Até lá!